Olá pessoal, boa noite. Olá pessoal, boa noite. Igor, boa noite, Igor. Seja bem-vindo. E, gente, olha, eu tenho uma novidade para vocês agora, no dia. Boa noite. Buenas noches. Como é que está o clima aí na capital da amizade, Igor? Boa noite, Igor. Entrou um pessoal aqui, boa noite. Eu não conheço, seja bem-vindo à nossa live. Nós vamos falar sobre tecnologias. Boa noite, Matheus. Pessoal, vão escrevendo aí a cidade de onde vocês são, vai ficar mais fácil. Colocar o nome também. Tem algumas pessoas que o Instagram não se identifica com o nome. Guia Caetité, seja bem-vindo. Entrando o pessoal que é meu aluno de inglês, mas eu tenho que saber o nome. Nós vamos falar sobre tecnologias e inovação para as cidades. Vocês sabiam que depois da década de 70, 80, começou em 60, Miguel, Chico Buarque. Muito bem, Miguel. Sentimos sua falta hoje na escola. Vamos aguardar um pouco aqui. Depois da década de 70 e 80, aconteceu o êxodo rural. E, e aí muitas famílias mudaram para as cidades. Yasmin, seja bem-vinda, Yasmin. Mudaram para as cidades. E aí as cidades teve aquela demanda de estar preparada para receber as imigrações, né? Hello, teacher. Olá, professor. Como é que tá as aulas de inglês, Yasmin? Vamos aguardar aqui em Diara.
Inglês é difícil, professor, não é não. É tudo uma questão de metodologia. Inglês não é difícil não, Yasmin. Inglês é fácil. Tá chegando mais gente aqui. Júlia Novaes. Indiara está chegando. Ô, pessoal, alguém conhece a capital do Paraná, Curitiba? Boa noite, Indiara. Eu acabei de enviar o convite para você, Indiara. Como eu estava falando, gente, sobre Felipe está entrando. Pronto. Indiara vai chegar aí, vai bater um papo legal sobre tecnologia da inovação. Olá, Indiara, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Como é que está o clima em Curitiba? Hoje tá bem calor aqui. Eu estive em Curitiba em 2006. E aí eu estive naquele período que estava tendo as sessões de teatro, estava um friozinho tão agradável aí em Curitiba. Foi no Sim, começo do inverno. não, agora tá no final do verão, né? Então, É, começo do outono já ainda tá calor ainda. Curitiba é uma cidade encantadora, viu? E nós, baianos, nós temos algo em comum com vocês aí de Curitiba, né? Nós comemoramos aniversário na mesma data, Não sabia. 29 de março, É o aniversário do estado? da capital, né, de Da Salvador. capital de Salvador, não sabia. Não sabia, não. Salvador vai completar 477 anos. E Ah, Curitiba, 333, não é isso? isso mesmo, 333. Eu gosto de Curitiba, eu gosto de pesquisar. Curitiba é uma cidade encantadora. Teve um trabalho que eu apresentei com os alunos do ensino fundamental, e aí a gente falava sobre a mobilidade de Curitiba, que Sim, é um espetáculo, né, Indiara? Falando sobre tecnologias aí, sobre inovação. Curitiba é uma cidade modelo para o mundo. sim, com certeza, verdade. Nessa área de inovação é um exemplo, né? Inclusive, essa semana a gente vai ter o Smart City, né? Aqui vai ser essa Perfeito, semana. é. Eu estou Começar acompanhando terça, quarta-feira. pelas redes sociais, né, pelo Instagram. Sim, Smart City Curitiba. isso. Então, Indiara, falando aí sobre as inovações, sobre tecnologia, eu vi um videozinho, Indiara, gente, deixa eu apresentar para vocês aí quem é Indiara. Indiara é nossa recordista de votos, nossa vereadora em Curitiba, está no segundo mandato. É uma pessoa muito dedicada, comprometida com a ética, comprometida com a transparência, é um exemplo de parlamentar, está no segundo mandato dela. Primeiro mandato ela foi recorde de votos, foi a primeira vereadora mais bem votada de Curitiba no primeiro mandato. É mãe,
tem 2 filhos. Se eu falar alguma coisa que eu pesquisar errado, pode me corrigir, Indiara. Não, por enquanto tá tudo certo. Tem 2 filhos, né? É uma pessoa guerreira que luta pelo empreendedorismo, luta pelas causas sociais também. A gente tem ali em Curitiba, no centro de Curitiba, algumas casas, alguns prédios, apartamentos que está vazio, e ela tem um projeto interessante aí de lei para dar vida ao centro da cidade de Curitiba, né? Mas sim, Indiara, voltando aí, falando sobre sustentabilidade, você pode se apresentar, Indiara, por favor, pode falar algo aí que eu não disse sobre você, antes da Não, gente. não, imagina, é isso, né, gente? Eu não sou uma pessoa que não era da política, né? Sou administradora e contadora de formação, trabalhei muitos anos como auditora contábil e falo que essa também é uma função importante do vereador ou do deputado, né? Que é fiscalizar também o poder executivo. Então, é uma pauta importante também no meu mandato, essa pauta de fiscalização, olhar as contas, as finanças, como que o recurso público está sendo aplicado, né? O dinheiro que a gente paga em impostos. E, como você falou, empreendedorismo também, né? E, inclusive, vou compartilhar uma novidade com vocês, que é que a gente vai votar amanhã aqui na Câmara de Curitiba a Lei de Liberdade Econômica. Então, hoje a gente tem evoluído nessa área de liberdade, de desburocratizar a vida do empreendedor, que é uma coisa que a gente trabalha bastante, né? A gente acredita que quem gera emprego, gera renda na cidade é quem empreende, quem se arrisca, né? E monta um negócio próprio. E no nosso país, infelizmente, não só em Curitiba, como aí em Salvador, e enfim, no Brasil todo, a gente enfrenta muita burocracia, né? O empreendedor enfrenta, e eu como contadora também entendo as dificuldades que quem vai abrir uma empresa ou quer manter ou contratar pessoas para trabalhar no nosso país enfrenta, né? São inúmeras dificuldades. Então, é isso que a gente trabalha para simplificar. E aqui em Curitiba a gente não tinha aprovado ainda essa lei no nível municipal, que traz mais segurança jurídica para o empreendedor na nossa cidade. Então, o nosso objetivo é justamente esse, né? Ter mais segurança jurídica para quem empreende, né, que não tenha tanta burocracia, que os alvarás de baixo risco, as atividades de baixo risco não tenha necessidade de alvarás, que o empreendedor tenha mais facilidade, né, no município. Então, esse projeto de lei traz essa facilidade e a gente vai votar aqui na Câmara amanhã, na parte da manhã, a gente tem sessão plenária. Então, espero também que a gente consiga aprovar esse projeto na nossa cidade. Sim, vamos Vai dar torcer certo, aí. Sim, estamos vai dar certo, divulgando. vai dar certo, energia positiva. Então, Sim. gente, olha, eu esqueci de comentar, Ó, já teve até Indiara, uma pessoa lá, Tirza, eu acho, de Carmópolis, de Minas, falando que já aprovaram essa lei lá também. Muito legal. Tem muitos municípios no Brasil que já aprovaram, inclusive capitais, como São Paulo, Belo Horizonte, a cidade de Joinville também. Então, a gente espera que agora a gente consiga aprovar aqui em Curitiba também. olha, pessoal, eu esqueci de comentar no início da live, Indiara, ela é do Partido Novo, é vereadora lá em Curitiba, está no segundo mandato pelo Partido Novo. Eu também sou filiado ativo do Partido Novo. É um partido que abre as portas para o empreendedorismo, para todo cidadão de bem que ama o seu país, que tenha valores, que tenha princípios. É um partido que está aí aberto a toda a sociedade civil, pode participar, pode conhecer. Nós temos o site do Partido Novo, que é partidonovo.org. Aí você pode entrar, pode pesquisar. Se você colocar no Google, sem ir só no Google e colocar Partido Novo, já vai aparecer o link lá.
E aí nós temos um site que vocês podem entrar e conhecer o Partido Novo. Como nós estamos em um ano próximo a um ano eleitoral, né? Estamos próximos aí a candidaturas, vocês podem entrar lá e conhecer os candidatos do Partido Novo e ver as propostas, porque é um partido muito sério. Tudo que a gente faz é com um projeto real. Vale a pena conhecer o Partido Novo. Voltando aqui, falando sobre Salvador e sobre Curitiba, vamos fazer essa casadinha. Eu estou a 600 quilômetros de Salvador, eu estou no interior do estado. Eu estou numa cidade conhecida como a Cidade da Educação, Caetité. É a terra de Anísio Teixeira, que foi um dos grandes educadores aqui do estado da Bahia e do Brasil. É um educador que acreditava muito na proposta de educação em tempo integral. Mas focando no tema aí que a gente tem, o tema central, agora vocês já conhecem um pouco sobre Indiara. O professor Francisco sou eu, aqui da região do sudoeste da Bahia. Sou conhecido em mais de 20 cidades pelo meu trabalho. Sou poliglota, sou cientista político também. Sou amplamente conhecido aqui no sertão baiano. Eu acho que eu já falei sobre mim bastante, né? É, focando sobre tecnologia e inovação. Eu vi um vídeo seu, Indiara, que Indiara tem uma proposta, uma pegada de trabalho, que ela pega o gabinete dela e leva para as ruas, leva para as praças, leva para o cidadão, para o pagador de impostos, para aquela pessoa que sustenta o Estado, que sustenta o país. Quero te dar parabéns mais uma vez por esse trabalho, Indiara. É um trabalho Imagina, sério. imagina, essa é a função do vereador, né? Tá próximo das pessoas, tá ouvindo a população, então é isso que a gente faz, vai para as ruas, atendendo até a demanda da população para estar em um bairro ou no outro. A gente sempre fala também, né, que o vereador ele é vereador da cidade toda, não só de um bairro, né? Como às vezes a gente tem costume de achar, ele é do bairro tal. Não, ele tem que atender a cidade toda. Você não tem um vereador por bairro, né? Na cidade. Então você tem que estar ouvindo as pessoas para entender os problemas, para fazer as solicitações, resolver, né, os problemas. Então aí isso a gente vai, a gente coloca aqui na internet e tudo e funciona bem aqui. Eu também, a colega Tizá, que está acompanhando a gente também, né, vereadora, também, eu estava até olhando aqui, a administradora também, lá de Minas, muito, muito legal também estar compartilhando aí as experiências. É verdade, é interessante esse bate-papo, porque ele abrange todo o país. Nós estamos aqui Sim. falando de dois estados, né? Nós estamos falando do estado do Paraná, de Curitiba, que está no ranking da educação, aí, como eu sou um educador, está em ótimos níveis de educação. Falando sobre sustentabilidade, Curitiba é um exemplo, sobre mobilidade, sobre o trânsito, sobre semáforos, semáforos inteligentes, sobre câmeras de segurança. Eu vi um videozinho que você esteve com um morador, que ele estava falando sobre um projeto que tem umas câmeras de segurança que conseguem identificar quem cometeu um crime, fazer alguma coisa, uma infração de trânsito, que pega e consegue filmar a placa do carro. Como é isso, Indiara? Você pode expressar para a gente em outras palavras, de uma forma mais clara? Sim, o que a gente fala é assim, né? Hoje em dia a gente usa tecnologia para tudo, né? A inteligência artificial está presente na nossa vida. Muita gente está já usando no dia a dia, pedindo ajuda do chat GPT lá, enfim, e todas as outras inteligências aí. E a gente tem que usar para facilitar a vida das pessoas também, né? E hoje já existe essa tecnologia dos semáforos inteligentes, dos semáforos integrados com as câmeras.
tanto para semáforo, né? Tem uma sugestão nossa nessa linha de usar a inteligência artificial para os semáforos. E existe aqui em Curitiba também uma tecnologia grande nessa questão das câmeras, que é a muralha digital. Então, a prefeitura tem pela cidade toda as câmeras né, espalhadas, muitas já integradas também, câmeras da prefeitura com câmeras da iniciativa privada, dos próprios comerciantes ou empresas de segurança, para dar mais segurança para as pessoas. Então, seja identificando um criminoso, um bandido que está fugido, né, que não foi encontrado, seja identificando o crime para ir lá e prevenir e principalmente punir, né, o crime, enfim. Então, essa tecnologia também está sendo utilizada e tem que ser cada vez mais utilizada para proteger a população. E a gente está acompanhando e tem casos recentes aqui em Curitiba disso, que a tecnologia foi utilizada com esse fim. Então, positivo. Aqui em Caetité nós temos as câmeras de segurança da polícia militar, e já aconteceu casos também de conseguir identificar algum foragido da lei, né, da justiça, e encontrar. Isso é interessante porque faz jus ao pagador de impostos, né? Para isso que nós temos os nossos impostos que a gente paga, para ter saúde, para ter educação de qualidade, para ter segurança. A cidade de Salvador, ela tem, que é a nossa capital, ela tem uma população de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. As regiões metropolitanas de Salvador está compreendida entre Salvador, que é a capital, nós temos Lauro de Freitas, onde nós temos o aeroporto internacional. Às vezes a pessoa chega em Salvador, mas na verdade ele chegou foi em Lauro de Freitas, onde tem o aeroporto, né? Sim. E temos Camaçari, que é uma cidade industrial, Simões Filhos. Já Curitiba, pessoal, para quem quer conhecer um pouco mais sobre Curitiba, é uma cidade de aproximadamente 2 milhões de habitantes. É 1.830.000 habitantes aproximadamente, né? É uma cidade onde o vice-prefeito é do Partido Novo, né? É o Paulo Eduardo Martins, né? Do Partido Novo. Esse partido que está crescendo a cada dia aí. É um partido que tem quase 10 anos de existência e temos nomes aí em todo o país. Nós temos um projeto muito interessante também, que é notório dizer, Indiara, de Cris Monteiro, nossa vereadora lá de São Paulo. Ela tem um projeto de lei para enterrar os fios dos postes, que vai dar mais visibilidade na rua, vai dar uma melhor aparência para a cidade e vai ter mais segurança, porque isso é uma inovação. A gente vê que as cidades, quando tem tempestades, quando tem chuvas fortes, tem vento, que derruba árvores, que cai nesses fios, nesses postes, causam diversos acidentes, prejuízos para a sociedade. E nossa Cris Monteiro, nossa vereadora do Partido Novo lá pelo estado de São Paulo, ela tem um projeto de lei 403 de 2023, que é um projeto muito interessante. Nós temos também o prefeito de Joinville, Adriano, que vai sair agora para se candidatar a vice-governador do estado de Santa Catarina, mas nós temos lá o Joinville Fácil, que é um aplicativo onde as pessoas podem fazer solicitações, demandas dos seus mandatários, dos vereadores, do prefeito, qualquer ocorrência que acontecer dentro da sua cidade de Joinville, você pode entrar no aplicativo e solicitar uma demanda. Um poste que está em uma situação fragilizada, lixo nas calçadas, o carro que não passou e recolheu o lixo direito, né? Então, são inovações, são tecnologias que
que o Partido Novo e seus mandatários estão de parabéns aí com respeito a valorizar o pagador de impostos, fazer um trabalho em excelência, né? Os vereadores, os prefeitos que estão no cargo executivo, eles são bem pagos para fazer um serviço de excelência. Infelizmente, eu digo infelizmente, a classe política no Brasil às vezes não é bem vista porque tem uma boa parte que não reconhece isso, não reconhece que tem que se fazer um trabalho de excelência. Não é o caso do Novo, né, Indiara? O Novo, o Novo é um partido sério. Nós temos lá agora Romeu Zema, que ele saiu para se candidatar a pré-candidato à presidência, mas ele recebeu um estado praticamente destruído do PT. E ele fez projetos interessantíssimos lá, de tecnologia, de inovação, de valorização do professor. Ele fez projetos, o Trilha do Futuro para os jovens, né? Então é isso. Você pode. Ô, Indiara, nós estamos quase dando já 30 minutos de bate-papo. Eu vou deixar para você fazer os pontos aí de alguma coisa que eu deixei para trás. Não, é isso mesmo, Francisco. É muita coisa, muitas ideias boas, né? Eu também estou no Novo porque acredito que é a melhor ferramenta para a gente melhorar o nosso país através da política, né? A gente tem os melhores quadros, os políticos do Novo, sem dúvida, quando a gente vê também a atuação dos nossos deputados federais lá em Brasília, são poucos, mas são muito atuantes, como o deputado Marcel Van Hatten, a deputada Adriana Ventura, estão tendo uma atuação muito forte, por exemplo, nesse caso da CPI, do INSS, né, cobrando efetivamente por punição. Né, é um caso absurdo de corrupção que a gente viu no nosso país recentemente, assim como o caso do Banco Master, né, que tem envolvimento direto aí de ministros, de diversos políticos, tanto da esquerda quanto da direita, e os nossos políticos do Novo não, estão lá cobrando, não devem para ninguém, não têm o rabo preso e podem realmente cobrar e exigir, né, que seja punido as pessoas que cometeram esses crimes, né? São casos absurdos de corrupção, de desvio de dinheiro público, de abuso de poder, e a gente não pode aceitar simplesmente pensar, é assim mesmo, e desanimar. E os nossos políticos não estão lá fazendo esse trabalho, cobrando, e é por isso que a gente está aqui também. Eu falo que o Novo é um time, né, em que a gente se identifica, a gente sabe que tem muita gente que pensa como a gente e que está trabalhando por um país melhor, cada um no seu lugar, né? Seja a gente aqui em Curitiba, como você falou, o prefeito Adriano lá em Joinville, e hoje a gente já tem vereadores e prefeitos espalhados pelo Brasil todo, né? O Novo é um partido ainda pequeno, mas já começou a se expandir, começou a crescer, e com certeza nessas eleições agora de 2026 a gente vai crescer ainda mais. Aqui no Paraná a gente está bem animado, então quem está acompanhando aí o nosso trabalho, né, a gente convida para seguir, para acompanhar mais de perto. Se tiver família, amigos no Paraná, também pode encaminhar para conhecer o nosso trabalho, e eu tenho certeza que esse ano a gente vai eleger deputados federais, vai aumentar muito a nossa bancada federal, os nossos deputados estaduais, assim como governadores e, quem sabe, o presidente da República também, que, como você falou, Romeu Zema é o melhor governador aí, um governador que pegou um estado quebrado pelo PT, recuperou o estado de Minas Gerais, um estado que não pagava funcionário público, que não repassava dinheiro para o prefeito, e ele recuperou e fez um excelente trabalho. E é a pessoa ideal para tirar o Brasil do buraco que o PT também está colocando. Porque quando a gente fala de contas públicas, de endividamento, o de gasto, né, não consegue gastar menos do que arrecada, a gente está falando do PT nesse governo, que só quer aumentar imposto, tornar mais pesado ainda esse fardo que o trabalhador brasileiro carrega nas costas, né? O pessoal estava falando aí de escala 6 por 1,
mas a escala é 5 por 12, né? A gente trabalha 5 meses para pagar impostos no nosso país e não ter, às vezes, o serviço de qualidade como a gente tem nos países europeus, né? Muitas vezes o PT, a esquerda, gosta de comparar com países europeus. Ah, tem outros países que têm uma carga tributária tão alta, mas eles têm serviços de qualidade que a gente ainda não tem. Está trabalhando para ter, eu como vereadora aqui em Curitiba, claro, quero que a população tenha, fiscalizo e exijo, mas ainda não tem, né? Portanto, que a gente paga de imposto. Então, vamos trabalhar, continuar trabalhando. Eu agradeço, Francisco, pelo teu convite, por poder conversar aqui com os teus amigos, pelo teu trabalho também, pelo Novo, sempre firme e forte aí divulgando o Partido Novo. Então, continue, né? Vamos precisar bastante esse ano também divulgando o trabalho do partido no Brasil todo. É verdade. E a gente tem chances também de fazer senadores, né? Tem o Marcel Van Hatten, tem o Ricardo Salles, de São Paulo também, que vai O ser Deltan, candidato. aqui no Paraná. Tem o Deltan, prefeito no Paraná, e quem sabe a gente não consegue fazer deputados federais, talvez senadores pela Bahia também, né? Isso Temos, mesmo. temos o pré-candidato a governo, José Carlos de Aleluia, pelo Partido Novo. E é isso aí, pessoal. Focando sobre o Estatuto da Cidade, nós temos aí a Lei 10.257 de 2001, que incentiva os vereadores, no caso do Indiara, aí, que é o legislativo, no caso dos vereadores, a fazer o plano piloto das cidades, né? E quando vai fazer o plano piloto, aí tem que votar aquelas leis que vai focar na segurança, nos gastos, na estrutura urbanística da cidade, que Curitiba aí é o número 1 para nós. Indiara, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar dialogando com nós aqui do Partido Novo, aqui do estado da Bahia. Eu não conheço você, não conheço a senhora pessoalmente, mas espero em breve estar aí em Curitiba e ter a oportunidade de assistir um bom filme no, num teatro maravilhoso que nós temos aí, conhecer o país, passear pelo passeio público, né? Eu adoro demais o passeio público, é uma das memórias que ficou guardada na minha mente aí quando eu estive em Curitiba, né? Indiara, muito obrigado. Eu acho que a live está de bom tamanho aqui, meia hora de bate-papo. Agradeço muito. O assunto não se esgota aqui. Convido o pessoal que entrou na live e que ainda não segue Indiara para seguir Indiara, para mim seguir também, pesquisar no Instagram e no Facebook as pessoas, os candidatos do Partido Novo, os mandatários do Partido Novo, para conhecer esse trabalho excelente aí que o Partido Novo faz pelo Brasil. É isso O aí. Partido Novo é a cara da mudança, pode ter certeza. Muito Obrigada, obrigado, Francisco. Indiara. Obrigada. É uma alegria estar aqui. E vamos juntos aí. Esse ano temos bastante trabalho pela frente. Obrigada para o pessoal que acompanhou também até agora. Vamos continuar. Eu, como o Francisco falou, sou mãe, então tem que dar uma atençãozinha aqui em casa também. Mas muito Perfeito. obrigada. Foi uma alegria. Foi ótimo, Indiara. Muito obrigado. Até breve. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando o nosso bate-papo aqui. Foi muito bom, foi agradável estar com vocês. Espero em outra oportunidade a gente poder falar mais sobre tecnologias, sobre inovação, sobre propostas aí. Boa noite a todos.